Fala pessoal, eu sou o Lucas Borelli e hoje eu quero explicar essa alta das ações brasileiras. O Brasil realmente virou o país do futuro? Porque se você ligar a TV, abrir o Twitter, o novo X, ou ver manchetes de jornais, parece que agora vai. Bolsa subindo forte, estrangeiro entrando, clima de otimismo total. Mas calma, vamos separar empolgação da realidade. Vamos começar pelos fatos. A Bolsa Brasileira subiu sim 40% no último ano. E foi um excelente retorno para quem já estava posicionado. Agora, cuidado com os vieses. Confundir alta recente com mudança estrutural não dá para aceitar. Quem entra depois da euforia normalmente sai no prejuízo. Eu não estou falando que esse é o máximo que a bolsa vai chegar. Eu só estou avisando que você tem que entrar pelos motivos certos. E se você está muito concentrado em Brasil, sem diversificação, esse é um ponto de atenção muito importante para você e sua carteira. E o que realmente está acontecendo não é uma transformação do Brasil, é um movimento cíclico. O mundo ficou caro. Os Estados Unidos está caro, a Europa está caro e o Brasil está barato. Muito barato. Aí você me pergunta, caro e barato em relação a quê? E de forma bem simples eu vou te responder. Em relação a elas mesmas. Por exemplo, tem empresas sendo negociadas a 300 vezes o seu lucro nos Estados Unidos. A média nos Estados Unidos é de 30 vezes o lucro. E no Brasil estava sendo negociadas de 5 a 8 vezes o lucro. Então a diferença entre um país e o outro estava muito grande no valuation das empresas. Então o capital faz o que sempre faz, procura onde o risco-retorno tem espaço para ganhos melhores. Isso não significa que o Brasil virou um exemplo. Isso significa que ele virou atrativo na comparação com seus pares. E aqui entra uma verdade dura. O Brasil continua sendo o país da autossabotagem. Não é falta de potencial. É excesso de decisões ruins, políticas de curto prazo mal feitas, insegurança jurídica e uma falta de visão de longo prazo para o país. Nada disso mudou, só foi ignorado temporariamente por conta das circunstâncias globais. Circunstâncias? Preço caro. Agora vamos tirar a empolgação e olhar números de verdade. E quando você analisa o Brasil em dólar usando o índice EWZ, a história muda completamente. A gente não está nem perto da máxima histórica. E de 2010 para cá, a maior parte do tempo, o investidor estaria no prejuízo. Vou deixar o gráfico aqui para vocês olharem. Mas calma, existem empresas boas e sólidas no Brasil. Você só precisa saber analisar. E tem ETFs que fazem esse filtro muito bem aqui no Brasil. Mas vamos fazer a comparação que incomoda muita gente. Vamos olhar outros emergentes, porque sem comparação podemos contar qualquer narrativa. A Índia, por exemplo, que muita gente olha e pensa, bagunça, pobreza, caos. Eu mesmo tenho uma visão nada boa de lá. Mesmo assim, os índices da Índia têm retornos de longo prazo muito superior aos do Brasil, ao Ibovespa. E vamos olhar também para o Chile. Ele não teve uma alta tão grande. E vamos lembrar, né? O Chile não tem tantos recursos naturais quanto o Brasil tem. E olhando em dólar, tanto a Índia quanto o Brasil tiveram valorizações maiores do que a do Brasil. O Chile foi pequena, mas ainda assim foi maior. E olha que ele não tem nada de recursos naturais. Vou deixar o comparativo deles aqui também. E vou incluir o ETF de países emergentes. E olhe o quanto o Brasil, ou Ibovespa, né, é ruim perante os seus pares na comparação. E para ressaltar, pessoal, esse gráfico ele está atualizado. Já incluí toda a valorização que nós tivemos agora em janeiro. No último ano, o Chile recebeu mais capital estrangeiro que o Brasil e teve uma valorização superior que a nossa. E vou deixar aqui outro gráfico, porque gráficos não mentem e não contam narrativas isoladas. Mas sempre vai ter aquela pessoa para comentar. Então é o Lula que está fazendo tudo isso. E obviamente que não, né, pessoal? É apesar dele estar acontecendo tudo isso.
Já mostrei que outros países emergentes estão recebendo aportes de capital estrangeiro também. E nem é muito para o capital estrangeiro, é apenas uma gota para eles. Mas para as nossas bolsas de países emergentes, essa gota faz a nossa bolsa transbordar ou dobrar de valor. Agora entrando nesse detalhe dos políticos. Convenhamos, nós não temos bons políticos nesse país. E ainda temos um ano eleitoral polarizado pela frente, o que é péssimo para nós, investidores. Obviamente, eu quero que um político de direita ganhe, mas sinceramente não me sinto representado pelos candidatos que estão aí sendo anunciados. E minha opinião pessoal, eu acho que todo político tem mais interesse pessoal do que um bom plano para melhorar o Brasil. Então o que nós temos que fazer é aprender a investir mesmo com políticos ruins. Pensa nesses momentos como oportunidade. Foi o que a maioria da população escolheu. Então paciência, nós temos que aceitar. O seu papel é aprender a tirar o melhor proveito da situação em que você encontra. É só lembrar do governo Dilma. Depois do impeachment dela, tivemos um rally de alta gigantesco na bolsa até 2020. Várias pessoas conseguiram ótimos retornos nessa época. Então, o que está acontecendo não é político, é financeiro. O capital estrangeiro está buscando assimetrias, janelas de oportunidade onde dá para ganhar dinheiro em um período relativamente curto. E hoje essas assimetrias estão aparecendo na América do Sul, nos países emergentes, vamos dizer assim. Não é amor definitivamente, é oportunismo, do jeito que o mercado sempre foi. Então cuidado e não invista só por conta das manchetes de valorização. Se for investir em renda variável brasileira, tem um método de longo prazo. Agora, as empresas grandes da nossa bolsa são as mais líquidas, obviamente. E é nessas empresas que o capital estrangeiro entra. Porque quando ele quiser sair, ele consegue. Não estou dizendo que ele vai sair, mas se ele precisar sair, eles conseguem. Então, onde as oportunidades estão hoje na bolsa? Na minha visão, elas estão principalmente nas small caps. Não que as grandes não sejam boas, tá? Elas são sim e vale a pena investir nelas. Mas as small caps estão com um risco-retorno muito melhor agora. Porque com o início do corte de juros, as empresas menores sentem um impacto muito mais rápido e o valuation delas não foi afetado pelo capital estrangeiro. Mas eu também tenho que fazer esse alerta que é o mais importante do vídeo. Small caps não é sinônimo de oportunidade. Tem muitas empresas ruins no meio. Empresas endividadas, empresas mal geridas, com um modelo frágil. Se escolher errado, o prejuízo vem fácil. Aqui, a seleção de ativos é tudo. E fazendo um resumão de tudo, vale a pena investir no Brasil? Sim, obviamente vale, mas com um peso controlado, sem romantizar e com visão de longo prazo. E para fechar o vídeo, o Brasil não virou o país do futuro, mas é um player importante de commodities e com setores perenes, tipo bancos e energia. E quem investe na renda variável brasileira, para o longo prazo, consegue um retorno satisfatório sim. E se você gostou dessa análise, deixe o like, se inscreva no canal e comenta aqui para mim o que você acha do Brasil para os próximos anos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até lá, meus amigos!